Na vida nós volta e meia nos deparamos com situações difíceis, como ter que pagar uma conta, reparar algo que quebrou, trabalhos complexos ou outros tipos de problema. Afinal, agora você é alguém bem mais velho e maduro. Problemas que antes te atrapalhavam não podem mais mexer com você, porque isso te deixaria infantil. Mas para uma gama extensa de pessoas, crescer não parece ser uma opção. Por alguma razão, para elas é impossível entender as pessoas. Tipo, quando que elas mudaram? Antes vocês todos riam das mesmas coisas, mas desde quando essas mesmas piadas e brincadeiras se tornaram tão vergonhosas, tão ultrapassadas? Por que as coisas precisam ser desse jeito? Por que o mundo ficou cinza? Enfim, você já se perguntou como é que é ser assim? Não importando a sua resposta, sente-se aí, pega um lanchezinho e se prepara, porque isso daqui não vai ser apenas uma ida ao mercado. Isso vai ser um verdadeiro pesadelo. Bom, primeiramente nós nos deparamos com uma tela relativamente simples, com um visual bem experimental, com essas cores rosadas bem fortes. Paleta essa que vai se manter até o final. Na tela tem escrito para você ajudar a pessoa que está falando isso a comprar leite, ok? Tudo bem? A gente clica para aceitar e nós precisamos colocar o nosso nome, o que de início eu pensei que seria o nome, né, da personagem, mas só para deixar claro não é esse o caso, ok? Depois disso, nós finalmente começamos nossa jornada em busca do leite. Estou a caminho do mercado, treinando a minha fala. Não sabe há tanto tempo que me esqueci do que as pessoas dizem quando eu entro no mercado. E estou a caminho do mercado. Com quem você tá falando? Imagino-me como uma personagem de um jogo. Quem sabe isso me ajude a organizar meus pensamentos. Que jogo? Bem, você sabe. Há jogos onde é possível ver os pensamentos dos personagens, sabe? Na tela. Então pensei, se alguém lê meus pensamentos, tenho que me concentrar pra não dizer algo que eu não deveria. Eu estou respirando profundamente. Olá, eu gostaria... Droga, eu esqueci. É a minha 19ª tentativa e ainda tô falhando. Então, mais uma vez... Olá, eu gostaria de... Uau, uma palavra a mais. Obrigada. Eu estou dando o meu melhor. Em minha opinião, o eu desta vez foi um pouco mais longo. Você acha que esse é o problema? Quem sabe? Olá, eu gostaria de... Ai, é melhor não falar nada. Deixa comigo. Ok. A propósito, você vem andando com seu pé esquerdo no asfalto e direito na grama por um minuto inteiro. O quê? Minha perna esquerda congelou-se. Quantos passos? 50 passos no asfalto e 51 na grama. Você tem que cancelar o passo anterior. Mas como? Essa não é a primeira vez. Você foi ensinada como fazer isso. Qual é? Eu não me lembro. Eu vou chorar. Vamos do início. Então, primeiro passo. Dê um passo para trás, deixando seu pé exatamente onde estava antes. Pera. Como que isso é o primeiro passo? O que mais seria? Assim seria o 50º. Mas espera, se eu tô indo pra trás... Então é o 50º. Mas isso ainda não faz muito sentido. Ok. 50º passo. Dê um passo para trás, deixando seu pé exatamente onde estava antes. Não poderia parafrasear um pouco? Você não pode simplesmente repetir uma frase sem mudar uma única palavra. As pessoas não falam assim. Você não tem jeito. Você faz parecer que a culpa é minha. O mercado fecha em 1 hora, então você irá se sentir muito, mas muito culpada se não comprar leite. É mesmo. Então, está pronta? Sim. Eu gentilmente mudo a posição da minha perna, olhando bem para a grama espessa.
Bom, pelo que deu pra entender, nós não estamos lidando com uma pessoa que se encontra em um estado muito são em questão de saúde mental. Mas algo que vale destacar é que normalmente quando, vemos situação assim em qualquer obra, as pessoas tendem a dizer que tudo é depressão. O personagem tem alguma dificuldade envolvendo seu psicológico, ele é automaticamente depressivo e só. O que nem sempre é mentira, mas nesse caso a gente tem mais algumas coisas, pra pontuar aqui. Coisas essas que são representadas surpreendentemente bem aqui nessa situação. Nosso protagonista apresenta compulsões extremamente comuns para pessoas neurodivergentes, como autistas e pessoas com toque. Muito se associa, toque só aquela simples paranoia de tá tudo alinhado ou simétrico, mas as suas compulsões podem ir um pouco além disso. Como por exemplo, revisar diversas vezes a mesma coisa, achar que se você não passar de um poste antes de um carro que acabou de virar na rua, você explode. Número 3, andar na rua sem pisar nas linhas do chão. Enfim, talvez eu tenha assustado alguns de vocês e alguns devem ter, descoberto algo sobre si mesmo que não sabia. Bom, mas voltando pro que estava acontecendo, a gente finalmente chega no mercado depois de uma longa e paranoica caminhada. Mas olhando em volta, ela percebe que meio que não sabe exatamente onde fica o setor do leite. Então ela vai em direção à primeira pessoa que ela vê pela frente para tentar perguntar e, poupar o tempo de procurar. Mas o que acontece é... aparece esse bagulho aí e... estranhamente, como se já não fosse estranho o suficiente, tudo que ele fala é a letra O. A gente continua insistindo falando desculpe-me, mas o quê? Repetidamente, mas ele sempre responde exatamente a mesma coisa. Até que a gente decide perguntar o que ele tá tentando dizer. O que faz com que a protagonista nos responda que ele tá tentando assustar ela. Mas como assim? O que tem de tão assustador na letra O? Ela responde algo meio peculiar. Ela diz que por alguma razão, sempre que ela escuta ou pensa sobre essa letra, vem uma imagem terrível na sua cabeça. Mas que não sabia direito o motivo do... como que esse bicho sabe que ela tem medo dessa letra, Mas, enfim, mas calma, pera aí. Como assim imagem assustadora quando você pensa na letra O? Hã? A gente pergunta e ela fala que vai nos mostrar, mas que isso vai fazer com que ela gaste muitas células nervosas. Essa repetição da letra O e da mesma pergunta continuam por um tempo, até que eventualmente a protagonista também se cansa e tem a ideia de repetir exatamente a mesma letra pra ver o que acontecia, O que faz com que essa porra aí responda com o último O, com uma exclamação no final. Como se talvez tivesse concordado com alguma coisa que a gente falou e simplesmente sai andando. Então a gente continua sem saber onde que o leite fica, Mas deixando essa parte de medo da letra O pra mais tarde... como exatamente ele sabia do nosso medo? Bom, pra responder isso, eu diria que isso é só uma alegoria. A protagonista tem ansiedade social e não consegue entender as pessoas, Simplesmente enxergando o que os adultos falam como coisas abstratas e sem sentido. Coisas essas que lembram ela de outras coisas ruins. Então, pra ser dessa situação, ela simplesmente mimica a lógica do que eles estão falando, concordando ou falando o que eles esperam ouvir pra ver se a conversa acaba mais rápido. Mas beleza, caminhando por mais um tempo no mercado, a gente finalmente chega na seção do leite, sem nenhum tipo de dificuldade, até porque é um mercado normal. Mas como de costume, ela dá algumas viajadas, a gente precisa meio que dar um puxãozinho de orelha pra ela focar no que realmente importava. Ela vai em direção ao leite. Eu suspiro e puxo a minha mão para pegar o leite. Ou melhor, um saco de leite dentro. Ou melhor, um saco de leite dentro de um saco. Ou melhor, um saco de leite dentro de um saco de leite. Ou melhor, um saco de leite dentro de um saco de leite dentro de um saco. Ou melhor, um saco de leite dentro de um saco de leite dentro... Atenção, atenção! Faltam 15 minutos pro mercado fechar, ande logo. Me lembrei de como esses jogos são chamados. Romances visuais. E a propósito, lá os números são escritos por extenso. Romances visuais são piores que livros, mas lá os autores não são preguiçosos. E você também não seja. Espere, pensei que só os seus pensamentos fossem visíveis na tela. Não mais, então tome cuidado com o que diz. De qualquer modo, você me ouviu. Apresse-se ou terá problemas em casa. Já tô correndo. Olá, gostaria de... um leite, por favor. Já está com você. Deve. Eu ponho um saco pesado no balcão. Claro, não só um saco, mas o leite também. Olá, eu poderia tê-lo de volta, por favor? Por favor. Por favor. A mãe vai me jogar pela janela se eu voltar pra casa sem um leite. Mas por que não? Deve mais. Mas eu não tenho mais nada. Ei, O quê? pague pelo leite. Mas é claro. O que eu faria sem você? Eu retiro uma nota amassada do meu bolso e entrego-a ao caixa. Ele começa a examiná-la de forma cuidadosa. 2 dias se passam até que ele acena com a cabeça e põe o dinheiro na máquina. Obrigada. Tchau.
Pois esse pesadelo que foi falar com as pessoas do mercado, algo que era pra ser simples, mas tomou muito mais tempo do que deveria, a gente finalmente tá voltando pra casa passando por um posto de gasolina. No meio do caminho, né, por questão de sensibilidade mesmo, né, a gente pergunta como que ela tá se sentindo e ela responde que se sente como 1 quilômetro de sorvete. Confusos, né, pra entender o que isso quer dizer, a gente pergunta, né, falou, você pode elaborar mais pra eu ter certeza do que eu ouvi? Mas assim, eu talvez tenha saído da explicação um pouco mais burro. Ela continua elaborando por mais um tempo, tentando explicar pra gente o sentido por trás do que ela acabou de falar e eventualmente começando a viajar olhando pro chão mesmo. Como tipo, olhando pros grãos de asfalto, marca de gasolina, se perguntando como é que as pessoas se movem num bagulho tão irregular como isso daqui. Mas essa viagem súbita faz com que ela se distraia bastante, então a gente grita pra ela tomar cuidado e ela olha pra frente, dando um salto inconsciente pro lado, percebendo que no mesmo instante um grande urso passa por ela com ferocidade. Seus olhos são vermelhos e encaram ela de volta com escárnio. Ou pelo menos era o que ela pensava. Ela pergunta, você viu isso? Que descarado. E a gente responde gaguejando que era um caminhão e que ela poderia ter morrido. Vocês provavelmente devem estar se perguntando o ponto de fazer essa cena do nada. Como assim ela confundiu um caminhão com um urso? Mas confia em mim que eventualmente durante esse vídeo isso vai fazer sentido. Meu caminho continua. Se pensar bem, o caminho do mercado tem uma propriedade interessante. De maneira bizarra, ele se ajusta a mim. Quando me apresso, todos os semáforos se apagam. Quando quero chorar, uma nuvem se forma, derramando chuvas que escondem minhas lágrimas. Agora mesmo eu sinto como se tal nuvem estivesse formando sobre mim. Estou triste. Tem certeza de que é apenas isso? E o que mais seria? Nunca sequer exercitou a ideia de que tudo isto está apenas em sua cabeça? As instruções não disseram nada sobre isso. E aparentemente esses comprimidos também não funcionam em mim. Isso não tem nada a ver com comprimidos. Por favor, só quero voltar pra casa e me deitar. Sou muito grata a você, mas por favor, não diga mais nada. Você tem que aceitar a verdade. Não! Você tem que aceitar a verdade. Não! Você tem que aceitar a verdade. Parece que isso ali não me ajuda. Acho que tentarei outra coisa da próxima vez. Isso faz com que a gente volte pra tela de início, aquela onde a gente precisa colocar o nosso nome. Mas eu imagino que assim como eu, você quer ver a conclusão dessa história. Eu quero ver ela entregando esse raio de leite nessa casa logo. A gente volta pro menu, coloca o nosso nome novamente, passamos por tudo de novo e a gente volta pra mesma cena, onde a gente não vai escolher a mesma coisa, né? A gente não vai insistir nisso, o que nos leva pro resto do jogo. Quer saber? O quê? Já que eu sou uma personagem em um romance visual, quero conversar com quem estiver lendo isso. Como queira. Eu aperto minha cabeça com minhas mãos e crio um bloqueador mental. Pelo canto dos meus olhos, eu vejo um pequeno banco. Ótimo local para monólogos clichês de romances visuais. Eu me aproximo, colocando um pesado saco de leite por perto e erguendo minha cabeça para o céu. Ouça, estou um pouco envergonhada. Eu sei que eu estou ficando louca. Os remédios estão tendo cada vez menos efeito. Então, no fim as coisas acontecerão sem dor. Eu espero. Você entende do que eu estou falando? Sim. Sério? Eu devo ser o completo oposto de uma protagonista exemplar, não sou? Pra ser honesta, eu nunca li muitos romances visuais. Às vezes eu me arrependo disso, porque agora eu preciso me esforçar bastante para distinguir letras e palavras. A propósito, se não se importa, prefiro não contar meu diagnóstico. Que pelo menos você me veja pelo que realmente sou. Mesmo que você seja uma invenção minha. Não tire isso de mim, ok? Não me pergunte sobre muitas coisas. Quão estúpido é tudo isso. Desde o início você tem me seguido, ouvindo meus pensamentos loucos, ouvindo minhas conversas estúpidas. Talvez eu pareça louca e estranha pra você. Como é ver o mundo através dos meus olhos? Desde que... bem, algo aconteceu, eu só vejo vermelho por todas as partes. Não se preocupe comigo. Há muito tempo que já me acostumei com isso. Pra ser sincera, até me esqueci de como são as outras cores. Deixe pra lá. Aqueles monstros do mercado, eles não me assustam. Eu sei que eles não irão me machucar. Às vezes acho que são eles quem estão com medo. Dá pra imaginar? A propósito, se quiser me perguntar o que aconteceu,
Por favor, não pergunte. Você promete? Sim. Eu tô falando sério. Mas é claro que você não poderia não perguntar. No fim das contas, eu só tô falando comigo mesma. Mais cedo ou mais tarde eu pensaria nesse assunto. Então, quer realmente saber o que aconteceu comigo? Não vou tomar muito do seu tempo. O que você vê? Monstro? Tem certeza? De uma forma ou de outra, esse é o meu pai. Quero dizer, alguma de suas partes. Nós temos uma família muito complicada. Mas, apesar dos nossos problemas, eu nunca pensei que... Desculpe-me. Eu não deveria ter aumentado o tom da minha voz. Bem, ele se jogou da janela e morreu. Esta é a minha última memória. Então, uma longa lacuna. Estranho. Muito estranho. Hoje é a primeira vez que consigo comprar algo de um mercado sem sérios incidentes. Claro que os medicamentos me ajudaram. Entretanto, acho que é graças a você. Eu não conseguia parar de pensar. Não cometa erros na frente do leitor. Oh, meu Deus, o que vão pensar? Não sei por que decidi me tornar um personagem em um romance visual só pra ir ao mercado hoje. Mas isso funcionou. Obrigada. Mas mesmo assim, estou tão triste ultimamente. Eu penso cada vez mais no que minha vida se tornou desde que o pai... Bem, você sabe. Dia após dia, é sempre o mesmo. Eu tentei tantos remédios que mal consigo perceber a diferença entre eles agora. Bem, desde que me mantenho de pé, estou feliz. Mas, quer saber de uma coisa? Hoje é um dia especial, porque eu tenho você. Eu quero te contar tantas coisas. Isso foi muito rude de sua parte. Não. Não te pressionarei, só quero te aconselhar. Vá para casa. Entendo. Bem, querido leitor, vamos indo então? Bom, depois dessa cena bonitinha, no caso agridoce, onde ela se abre, ela se levanta mais séria e focada, sem nenhum tipo de interrupção, até chegar no seu prédio. É um daqueles que tem aqueles corredores que dá pra parte de dentro, né, mostrando todos os apartamentos, meio distópico até. Corredor esse que ela acaba parando por um tempo ali, descansando no corrimão. E nesse descanso, ela também revela que parou pra aproveitar o silêncio, já que os efeitos dos remédios finalmente passaram. Remédios esses que aparentemente dão um efeito meio estranho, que faz ela ouvir melodias horríveis e desagradáveis. E em conjunto com os sons do mundo, criam dissonâncias bem piores que incomodam bastante ela. Então ela deu ali uma paradinha pra refletir, né, olhando pra esse abismo. Mas como ela não tem todo o tempo do mundo, ela eventualmente aceita que precisa entrar em casa. Afinal, ela trouxe o leite que havia sido pedido. Você trouxe leite? Oi, mãe. Você trouxe leite? Sim, mãe. Seus remédios novos ajudaram? Sim, mãe. Vá para a cama. Sim, mãe. Bom, mas que porra foi essa? A gente chegou em casa e nós somos recebidos por essa coisa que obviamente não é assim na vida real, o que inclusive é bem interessante levando em conta o que ela disse antes, abre aspas, como eu vejo o mundo através dos meus olhos, desde que, bem, algo aconteceu eu só vejo o vermelho por todas as partes, fecha aspas. Então muito provavelmente isso não é só a forma com que ela imagina a mãe, mas tipo, ela literalmente vê ela assim por conta de tudo isso, que é bem triste. Imagina sua vida tá cheia de paranoias e compulsões, você perde o seu pai e por consequência começa a ter que tomar remédios pesadíssimos, além de algo acontecer para deixar seu mundo completamente sujo, avermelhado e repleto de ruídos e dissonâncias terríveis. Mas esse é o fim do início. Esse é só o primeiro jogo. No mais, a minha experiência foi bem interessante. Eu entrei pensando que ia ser só uma daquelas visual novels que, né, que se esforçam pra pegar o hype de Doki Doki, mas eu fui surpreendido com um baita soco na fuça. O jogo não só leu com exatidão inúmeros desafios da vida de pessoas neurodivergentes, que, né, não só eu já vi em pessoas próximas, como também tenho experiência própria em alguma dessas coisas, né? Então meio que eu fiquei boquiaberto, né, em choque no meio da madrugada, enquanto eu tentava ver se não tinha nenhum outro final ou coisa pra completar, enfim. Mas foi nesse momento, né, que o gostinho de quero mais me fez quitar logo desse e ir pro próximo que, meus amigos, vai ser um enorme e essencial cumprimento que vocês acabaram de ver. Confia em mim.
Estou a caminho do meu quarto, tentando não olhar para os lados. Sombras vívidas dançam ao meu redor. Elas correm pelas paredes e pelo teto. Uma delas passa por mim, tocando meu rosto gentilmente. Eu sorrio e continuo andando, ignorando-as. Às vezes é muito fácil perder o autocontrole e dar voltas em uma alegre dança, perdendo também a noção do tempo. Mas estou com um pouco de pressa. A minha mãe me disse para ir para a cama. Eu passo perto da cozinha enquanto vou em direção ao meu quarto. Sua porta está fechada, mas ainda assim consigo sentir o ar frio vindo do outro lado. Meu primeiro pensamento é que há um defunto por trás dela. Mas que besteira! Eu tenho certeza absoluta de que não há defuntos na nossa cozinha. Eu sei com absoluta certeza de que nunca houve defuntos em nossa cozinha. Eu tenho certeza absoluta que... Eu corro em direção à porta. As sombras intensificam as suas danças caóticas. Estão tentando me parar ou me acalmar. Eu não sei. Eu balanço meus braços enquanto corro, tentando afugentar meus perseguidores. Mas então percebo que não conseguirei me parar a tempo. Não me restaram alternativas senão quebrar a porta. Se tiver mesmo alguém dentro, tenho certeza que irá morrer de susto. Mas espera, como matarei de susto alguém que já está morto? E se isso o reviver? Não. Eu também não quero isso. O que eu faço? Antes mesmo de completar meus pensamentos, meu ombro bate na porta e ela se abre. Como esperado, não havia corpo algum, mas havia um saco de leite que comprara hoje, bem no meio da mesa, olhando-me sem piscar. Eu encaro de volta. Nada acontece. Mas pensando bem, o que eu estava esperando? Gratidão? E eu fiz algo que merecesse isso? Um saco de leite provavelmente não se importa se está em uma prateleira de mercado ou na mesa da cozinha da minha mãe. Por outro lado, ninguém beberia leite dentro de um mercado, que significa que eu o tirei do lugar mais seguro do mundo e o trouxe para um completamente desconhecido. Coitado, eu sinto muito. Eu me viro com vergonha e saio da cozinha às pressas. Eu só trago problemas para os outros. Eu ando em direção ao meu quarto através de um corredor estreito. Encontro-me com uma criatura sem forma definida na porta. Ela me prende em suas garras e começa a farejar todo o meu corpo como um cão faminto. Eu não me debato. Eu sei que é inútil. Eu simplesmente fico quieta e aguento o seu aperto que previne meus movimentos. Após me farejar da cabeça aos pés, a criatura levanta sua pata, revelando assim uma única garra, fina e afiada, como uma lâmina. De novo? Eu olho incertamente as vazias órbitas oculares do monstro. A criatura aperta meus braços até que minhas veias começam a aparecer, e eu continuo encarando o buraco escuro, onde deveriam estar seus olhos, ignorando toda a dor. Eu prometi tantas vezes. Fique parado. Assim que disse isso, a sua garra perfura meu braço. Eu não sinto nada a não ser a quase imperceptível sensação de algo rastejando debaixo da minha pele e o som de tendões se apertando. Mas então sua garra injeta seu veneno em mim. Tá doendo. Um véu branco aparece na minha frente. Meus dedos tremem e se contraem freneticamente. Eu perco o controle do meu corpo e lentamente deslizo até o chão, como da última vez. Mas... Por quê? Por que me sinto tão quente? Eu sinto meu sangue ferver em meio a fortes arrepios que paralisam todas as minhas células, enquanto as minhas veias e artérias se esquentam, quase estourando com a pressão. Eu tento gritar, mas, ao invés de palavras, eu vomito uma grossa espuma leitosa. A criatura percebe e se joga em mim com raiva, segurando-me pelo pescoço e mantendo sua garra dentro do meu braço. Me mata! Me mata! Gritos estéreos ressoam pelo corredor. Em um ataque de loucura, a criatura começa a arranhar meu pescoço. Gotas brilhantes voam por todos os lados, batendo na parede como um estrondo. Eu tento memorizar onde cada uma delas caiu para poder pegá-las de volta depois. Eu preciso me lembrar. Eu preciso. Uma nova onda de dor me preenche. Tudo fica completamente escuro em um instante. Chega, eu nunca beberei leite novamente.
Eu nunca beberei leite novamente. Mais uma vez. Eu nunca beberei leite novamente. Eu nunca beberei leite novamente. Depois dessa loucura toda, nossa protagonista, que inclusive agora tem sua aparência revelada, chega em seu quarto. Quarto esse que tem uma piazinha e um espelho no canto pra ela poder escovar os dentes e tomar os seus remédios. O estranho é que ela diz: eu finalmente chego ao meu quarto, estou tão cansada de toda essa confusão. Como se tudo fosse só um pequeno problema, algo normal. E julgando pelo rosto dela, isso não parece ser tão mentira assim. Não parece ser tão anormal. Mas reparando bem, tem uma outra coisa bem estranha nesse take, que é... por mais que tenha sido descrito que a figura, que muito provavelmente é a mãe dela, havia arranhado seu pescoço até começar a sangrar, aqui essas marcas não aparecem. E daqui pra frente as coisas vão continuar com uma vibe parecida, de você não conseguir diferenciar exatamente o que é real e o que é fruto da imaginação do protagonista. Mas o que provavelmente aconteceu aqui, né, que no meio do caminho a mãe dela parou ela, apertou o braço dela pra poder ver as veias dela, e assim aplicou um remédio, só que no meio do processo a garota começa a vomitar leite, o que por alguma razão enfurece completamente a sua mãe, que em um ataque de raiva começa a estrangular ela ou algo do tipo. Mas por quê? Enfim, ignorando isso por enquanto, assim como ela fez, ela começa a conversar um pouco consigo mesma na frente do espelho, revelando que não sente nenhum sinal de sono e que acha isso estranho, porque os momentos antes de dormir costumavam ser os momentos favoritos dela. Ela adorava o momento em que o mundo da realidade e dos sonhos se encontravam, e que seu maior sonho era dormir o dia inteiro, coisa que ela não conseguia, né? Esse ponto que ela falou sobre os sonhos é algo que vai voltar mais tarde, então, enfim, lembrem-se disso. Depois de matar um pouco mais o tempo pensando sobre essas coisas, finalmente chegou a hora de tomar os remédios. Porém, antes de tomar, ela começa a refletir sobre o fato de nem saber o que cada um deles faz individualmente, né? Já que ela sempre engole todos de uma vez. Então ela fala, vou começar a analisar o que esse daqui faz, o que esse daqui faz, o que esse daqui faz. Só que conforme ela vai analisando, ela vai inventando desculpas pra jogar eles fora. Um ela joga fora depois de espremer a pílula e ver um líquido vermelho nojento que saía de dentro dela. Outro ela jogou fora porque dava sono, mas não era esse tipo de sono falso que ela queria. E enfim, né? Vocês entenderam, ela foi jogando um por um fora, sobrando apenas uma alternativa. De algum modo que eu não quero nem pensar, mas espero que tenha sido só a imaginação dela, ela produz seu próprio remédio que parece dar resultados rapidamente. Ei, a minha mão não dói mais. Ei, a minha cabeça não dói mais. Ei, o meu coração não dói mais. Ei, o meu estômago não dói mais. Ei, os meus olhos não dói mais. Nessa hora ela fica completamente orgulhosa do seu feito e decide que ela precisa se gabar pra alguém. A sua mãe tava fora de cogitação, mas ela diz que precisa dar um jeito. Afinal, ela só quer jogar uma conversinha fora. E é aí que nós entramos em cena mais uma vez. Ei. Ei, quanto tempo? Você sabe que nós não podemos nos encontrar mais de uma vez por dia, não sabe? Por que soa tão pra baixo? Claro que eu li a bula. A julgar pelas fotos, o efeito colateral de overdose são, como sempre, dores de cabeça, tontura, exaustão. Basicamente, não é nada que eu não consiga lidar sozinha. Afinal de contas, agora eu sei o que fazer. Você não me respondeu. Mas você não está nem um pouco feliz? Nem mesmo um pouquinho? Eu fui cansativo hoje. Bem, tenho certeza que você está exausta também. Não é verdade. Você precisa ir pra cama. Não! Você já tá no controle por muito tempo. Agora é minha vez. Certo. Então, ficarei em silêncio até que o efeito do remédio passe. O que acha? Ei, você não pode fazer isso. Você tem que se esforçar pra fazer eu me sentir melhor. E é exatamente isso que estou fazendo. Isso é bullying. Mas, pensando bem, por que eu estou preocupada com isso? Na verdade, eu não preciso de você. Nem um pouco. Estou bem e me sinto ótima. Isso significa que eu posso fazer tudo o que eu quiser. E você só pode assistir e agonizar sobre sua inutilidade. Posso até imaginar o quanto isso lhe irritou. Mas então, o que a deixou tão feliz? E por que eu estaria triste? Lembre-se de si mesma uma hora atrás. Não sei do que você tá falando. Pare de mentir. Não, eu ainda não sei do que está falando. E seja, ao contrário de você, eu não me esquecerei daquela garota patética e arrogante por um bom tempo. Ela só reclama o tempo todo. Nem pense em arruinar meu humor. Eu quero me divertir enquanto estamos juntos. Tá bem? Então é você quem está no comando agora. É. Bem, vamos ver quanto tempo você durará. É.
Eu sou realmente tão patética assim? Diga alguma coisa. Eu sinto lágrimas escorrendo pelas minhas bochechas, pendurando-se em meu queixo e caindo em minhas roupas, abrindo buracos nelas. Isso foi rápido, mas não inesperado. Ei, pelo menos eu tentei. Vá lavar o seu rosto, então decidiremos o que fazer. Então, mais uma vez, ela retorna ao espelho, encarando sua própria face vazia e que infelizmente não expressa a quantidade de sono suficiente para dormir. Essa conversa teve alguns pontos interessantes, mas de destaque eu queria dizer o seguinte diálogo. Nós dizemos pra ela que seja, ao contrário de você, eu não me esqueceria daquela garota patética e arrogante por um bom tempo. Ela só reclama o tempo todo. De quem exatamente a gente estava falando nessa cena? Eu vou admitir que no início eu pensei que seria algo relacionado à mãe da protagonista, né? Mas com as escolhas de palavras eu começo a acreditar que a gente tá falando dela mesmo. Só que citando os acontecimentos do primeiro jogo. Há uma hora atrás ela tava indo comprar leite, enquanto constantemente reclamava sobre não saber o que falar, nem o que fazer, além de também reclamar com a gente caso a gente tentasse falar a verdade pra ela. Mas uma outra coisa, levando em conta que já tá na hora de dormir e só uma hora atrás ela foi buscar leite, isso já é um ponto negativo a mais pra mãe dela, né? Já que muito provavelmente ela saiu sozinha pra fazer algo que ela claramente não é capaz, sem ajuda, tarde da noite. Essa ida até a pia, ela começa a dizer que pensava que finalmente conseguiria resolver tudo sozinha. Poderia mudar algo, afinal ela tinha conseguido comprar o leite. Ela admite que foi por conta disso que ela jogou os remédios fora e que foi uma decisão estúpida e inconsequente que poderia até ter matado ela, né? A verdade é que ela queria poder lutar com as suas próprias forças e de fato até conseguiu diminuir a dor naquela hora, mas agora os efeitos estão muito piores e ela mal consegue aguentar mais. Então, desesperadamente, ela pega os remédios que sobraram e engole um por um, tentando não pensar na imagem terrível de cada um deles. A garota eventualmente se deita no seu saco de dormir e começa a encarar o teto enquanto pensa em coisas aleatórias. Como dizer que sabe que eventualmente o seu teto vai desabar, mas isso não assusta ela, porque ela só consegue imaginar a morte dela vindo de baixo e não de cima. Quando a gente aparece pra perguntar se ela quer falar sobre isso, ela só diz que não quer mais conversar, que já falou demais por hoje, que tava tentando colocar seus pensamentos no lugar. E aí ela começa a fazer uma estratégia interessante, ela começa a tentar visualizar seus pensamentos como coisas pequenas e assim ela vai tentando posicionar eles de forma que ela consiga ver todos claramente e ao mesmo tempo. O que ela não consegue de jeito nenhum. Então nessa hora a gente aparece e pergunta, por que você não tenta imaginar eles como, tipo, seres pequenos, tipo baratas ou coisas assim? Ela aparentemente não gosta muito da ideia, né, e muda de barata pra vagalume. Bem melhor, diga-se de passagem. Agora, visualizando suas ideias e pensamentos como esses vagalumes, que começam a voar no seu teto, surge outro problema. Ela começa a se irritar com o som do bater de asa deles, e essa agonia faz com que ela se levante e berre que odeia eles, fazendo com que todos eles voem pra lados diferentes e se escondam. De início ela fica meio rebelde, diz que isso não incomoda ela, mas a gente eventualmente consegue, né, acalma ela, e ela diz que mudou de ideia, não quer mais que a gente fique em silêncio e, enfim, não gosta desse silêncio. Ela também começa a ficar meio paranoica, visivelmente arrependida, olhando pro teto, vendo que os vagalumes não voltaram. Ela agiu sem impulso, sem pensar, e agora todos eles estão com medo dela e se esconderam em algum canto desse quarto. Fala pra ela esquecer isso, né, e voltar pra cama, dormir, pra talvez amanhã pensar melhor nessas coisas, mas ela diz que não consegue. Ela precisa terminar o pensamento que começou. Beleza, não parece ter mais o que fazer. A gente vai ter que encontrar esses vagalumes já, né, senão ela não vai conseguir dormir. O que seria um problema absurdo, já que no exato momento o relógio bateu meia-noite. Mas antes de procurar, algo interessante acontece. A gente pergunta pra ela o que exatamente ela estava pensando enquanto estava deitada no chão e ela responde que era pra gente saber disso melhor que ninguém. Mas o esquisito é, a gente responde que por algum motivo misterioso a gente não sabe. Irá me contar. Eu levanto a manga da minha blusa e coço meus olhos intensamente. Está coçando tanto. Por que está chorando? Meus olhos estão coçando. Você bebeu leite? Eu me pergunto, se eu arrancar todos os meus cílios, um por um, meus olhos param de coçar? Eu me pergunto, se eu arrancar todos os meus cílios, um por um, todos os meus cílios, um por um, se eu arrancar todos os meus cílios, um por um... O que você fez? Eu preciso pegar o copo, então eu preciso tomar um banho, então... Aqui, beba um pouco de leite. Não! Estou de pé, no meio do quarto, boquiaberta, ofegante. Eu sinto como se estivesse vivenciando a morte. Não sei outra maneira de explicar o que aconteceu. Bem, isso foi uma coisa e tanto. Irá me contar ou não? Sobre o quê? Vamos procurar pelos vagalumes. Você está agindo estranha.
ao invés de ficar falando, me ajude. Eu já tive aventuras o suficiente antes de dormir. Eu preciso coletar os meus pensamentos depressa e ir pra cama. Os meus pensamentos estão escondendo de mim. Honestamente, não sei onde procurá-los. Nem eu. A gente questiona mais uma vez se a gente vai ter mesmo que procurar um monte de insetinho pequenininho em uma pilha de objetos bagunçados, e ela concorda. Mas com uma ideia muito interessante. Da última vez ela se tornou uma personagem de visual novel em sua cabeça para assim conseguir enfrentar os perigos de comprar leite fora de casa. Mas e se agora ela virar uma personagem de point and click para ajudar ela a encontrar os pensamentos escondidos em seu quarto? Então a gente finalmente começa a parte principal do jogo, que é esse point and click, onde a gente pode clicar em praticamente qualquer objeto do quarto. Objetos esses que são repletos de memórias do passado da protagonista. Em geral, o quarto inteiro parece intocado há muitos meses, talvez até anos, né? Então explorar esses espaços em busca de pensamentos perdidos faz com que ela se relembre de inúmeros momentos de sua vida conforme a gente vai clicando. E nesse momento a gente pode ir tanto atrás de todos os vagalumes, como também a gente pode deixar alguns pra trás e dormir, né? Depois de uma determinada quantidade. Mas não é isso que a gente quer fazer. O nosso objetivo aqui é realmente ajudar ela. Então a gente vai nessa jornada em busca de todas as memórias obscuras da mente dela. O primeiro vagalume se encontra com ela mesma. Aparentemente a escolha de querer procurar eles era o suficiente. Então a gente fala pra ela olhar pra baixo, onde ela vê o primeiro vagalume sair de dentro de sua roupa. O vagalume rodeia a cabeça dela como se fosse algum tipo de comemoração e entra em sua orelha na velocidade de uma bala. E pronto. Agora é a hora que a gente finalmente vai ficar livre pra sair clicando pelo quarto. Pelo quarto a gente tem esses 3 rádios que ao clicar você interrompe a OST do jogo e começa a tocar músicas diferentes. Além de que a cada vez que você clica o som muda, podendo ser algum tipo de musiquinha sinistra ou até mesmo ruídos aleatórios. Sim, caso vocês estejam se perguntando, eu tentei mexer nos áudios, né, mexer nos rádios, ver se tem alguma ordem específica. Também tentei ativar todos ao mesmo tempo, mas um desliga o outro, enfim. Não sei se eu tava pensando demais, mas eu tava apertando basicamente tudo pra ver se eu encontrava algum segredo, informação adicional da lore da personagem. Ah, e um adendo, né? Como a gente tá falando de visual novel, tem muito diálogo, então eu vou cobrir só os diálogos dos objetos que tem vagalumes. Então, vamos lá. Eu olho para um monte de remédios e de repente me sinto tonta. Eu não quero pensar sobre isso. Eu não... Qual o problema? Eu quase deixei de tomar minha dose hoje. Que irresponsável. Eu poderia ter morrido. Ei, acalme-se. Você já resolveu isso. Sim, porque você me mandou. As coisas poderiam ter sido bem piores. Eu respiro fundo, me aproximo e estendo a minha mão. Uau, é quentinho. Assim que as palavras saem da minha boca, uma das garrafas cai. Vários comprimidos chovem para fora dela. E dentre eles... um vagalume! Eva! Depois de circular sobre minha cabeça, ele finalmente pousa em minha mão. O vagalume corre pelo meu braço e após chegar ao meu ombro, rasteja direto para o meu ouvido. Minha mente fica um pouco mais clara. Folhas comuns de caderno, pregadas na parede com fita adesiva. Há números rabiscados nelas. É o único tipo de informação que consigo lidar sem problemas. Dosagem e efeitos colaterais. Pensei que sabia tudo de cor. Essa não é sua letra, não é mesmo? Claro que não. Linhas trêmulas e desniveladas. Números feios. Isso não é escrita. Está mais para marcas de garra. Esqueça de agradecer a sua mãe. Eu não preciso do seu conselho. Meu grito faz com que as folhas se balancem. Depois de certo momento, um vagalume sai debaixo de uma delas. Após olhar ao seu redor de maneira profissional, ele voa de maneira profissional e entra em meu profissional ouvido. Ei. Vamos continuar procurando. Tá, calma, eu quero dar um destaque a uma coisa aqui. De fato, aquela criatura, por mais que já fosse óbvio, era nossa mãe. Isso fica claro com o fato da protagonista dizer que essas letras, na verdade, são marcas de garra. Mas isso tem uma implicação um pouco esquisita. Se a mãe dela colocou aquilo ali do lado, mostra que ela não é só literalmente um monstro. Talvez ela tenha ficado louca após a morte do marido, ou talvez ela também tenha algum tipo de transtorno provável, que faz com que ela fique agressiva subitamente, né? E por ser algum tipo de mãe narcisista, ela simplesmente não pede desculpa e só prefere fingir que nada aconteceu. O que não torna ela boa, mas explico porque às vezes ela parece se preocupar com a filha aplicando remédio nela, escrevendo instruções pra cada um deles ao lado do espelho, enquanto por outro lado ela estrangula a própria filha porque ela bebeu leite. Eu olho para o meu notebook. Eu não uso há anos, então ele está coberto por uma camada de poeira tão grossa quanto meu dedo. Um objeto bizarro. Eu tenho medo dele. Por quê? É uma história longa e chata. Maravilhoso, conte-me sobre isso. Eu insisto. Eu não me lembro de como ele apareceu no meu quarto. Um dos meus pais provavelmente trouxe aqui porque não encontrou um lugar melhor pra ele.
Eles não me proibiram de usá-lo. Pelo contrário, me encorajaram a isso. Claro, eu passava o dia inteiro na frente da tela. Jogos, desenhos, calculadoras de engenharia, modelagem 3D. Você tinha hobbies legais. Eu tinha, antes de entrar na web. Imagine isso. Você é um hamster que vive debaixo da terra. Você tem tudo o que precisa para viver confortavelmente. Imaginou? Como sempre, suas analogias são impecáveis. Ok, imaginei. Certo. Então você é um hamster que vive debaixo da terra. Você tem tudo o que precisa para viver confortavelmente, ok? Ok. Ótimo. E esta é a situação. Você é um hamster que vive... Ok, já entendi. Prefere falar sobre outra coisa? Sim. Embora eu tenha a certeza que voltará a falar sobre esse assunto. Certo dia, alguém tira você de sua casa de hamster e lhe traz para uma loja de animais. Agora, a sua nova casa é uma gaiola. É muito mais aconchegante e agradável se comparado ao lugar anterior. Mais importante, neste lugar você tem muitos vizinhos. E também, os outros hamsters são idênticos a você. Isso quer dizer que vocês são todos iguais, exceto o fato de que eles nasceram na loja. Você vai se perguntar, e o que isso indica? E eu direi, absolutamente nada. Eu esqueci do que eu estava falando. Minha nossa. Ok, vamos começar de novo. Desta vez, tente evitar analogias estúpidas de hamster. Você sabe que a culpa não é minha. Então, eu tinha muitos amigos online. Dezenas, centenas deles. Impossível contar ao certo. Será mesmo impossível? Eu tinha exatamente 317 deles. Embora eu não pense que as pessoas contem o número exato de hamster quando elas entram em uma loja de animais. Ei, não se distraia. Certo. Dos meus 317 amigos, 78 deles gostavam de jogos, assim como eu. 130 deles gostavam de desenhar, assim como eu. E outros 119 gostavam de calculadoras de engenharia e modelagem 3D, igualmente. E quando eu digo igualmente, eu não quero dizer 59,5 dos meus amigos para cada um. Entendido? Você pode dividir os números dessa maneira, mas a matemática não funciona assim quando se trata de amigos. Um terrível dilema, não é? Tá direto ao ponto. Mas claro, eu sabia que pessoas reais não existem de verdade na web. Também sabia que todos meus amigos morreriam assim que eu desligasse meu notebook. Mas ainda assim, isso não me preocupava. Por quê? Sabe do que consistem os programas de computador? Nada mais do que combinações de números, o que significa que os meus amigos também são números. Não é incrível? Nem um pouco. Por que os chama de amigos? Eu me sento no chão com a tela do notebook bem à minha frente. Nele vejo apenas o meu reflexo obscuro. Uma pessoa da web é apenas uma imagem e séries de números aleatórios. Palavras e ações dessa pessoa são apenas códigos do programa. Ei, diga-me se precisar de uma pausa. Um certo dia, alguém apareceu. Daquele ponto em diante, meu notebook estava sempre ligado. Não existem pessoas de verdade na web, mas ele fingia muito bem. Um dia eu me deixei ser enganada por ele. Ei, olha! De repente, um vagalume se rasteja para fora de uma abertura do notebook. Eu estendo a minha mão e ele sobe em minha palma, piscando sem parar. Eu acho que ele quer dizer algo. Eu sei. Se eu apenas pudesse saber o que. Parece um código, não quer decifrá-lo? Eu mudei de ideia. Não tenho absolutamente nenhuma vontade de saber o que ele quer dizer. O vagalume para de brilhar por um momento depois que eu disse isso. E então começa a piscar novamente como se estivesse recuperando os sentidos. Ele pensa no que poderia fazer por alguns segundos. E então voa e entra em meu ouvido. E conta a sua história. Você deve estar com raiva por tê-la interrompido. Desculpe. Se fizer tudo certinho, eu lhe conto o resto da história. Talvez. Promete? Prometo. Então me lembre. Um código, por exemplo. Que código? Eu pensarei em um depois. Por hora, vamos continuar procurando pelos vagalumes. Talvez eu tenha me estressado um pouquinho com o nosso personagem no momento que ele interrompeu ela, mas a gente em breve volta pra esse ponto. Esse é um caderno de desenhos. Metade de suas páginas estão vazias, o que significa que irá durar por anos. Você desenha tão pouco assim? Por quê? Não é óbvio? Se acabar as páginas, eu terei que comprar um caderno novo. Eu não posso ir à papelaria a pé. Então serei obrigada a pegar um ônibus. Você tem ideia do tipo de pesadelo que isso poderia se tornar? Bem, talvez você possa pedir pra sua mãe comprar pra você. Comprar o quê? Pedir quem? Você sabe como montar uma frase coerente? Nossa, você é um caso difícil. E você não tem empatia. Isso é culpa minha?
Eu me levanto e analiso o caderno de perto. Suas páginas estão completamente brancas. O último desenho está enterrado na página anterior, como deveria estar. Que pena, eu gostaria de vê-lo. Quem sabe na próxima vez? Uma rajada de vento frio e repentino adentra o quarto, virando as páginas com força. Não! Eu fecho os meus olhos. Um som distinto de página sendo folhada ecoa dolorosamente em minha cabeça. Eu sei o que acontecerá. Não para apesar do vento ainda uivar em todas as direções. Isso só quer dizer uma coisa, que o caderno está aberto na primeira página. Se eu esperar mais um pouco, o vento irá fechá-lo. Não precisarei ver. Se eu apenas esperar mais um pouco. Se eu apenas esperar. Abra seus olhos. Não! Acalme-se. Sem chance. Eu sei que você está mentindo. Acalme-se. Não! Acalme-se. Não! Acalme-se. Está bem. Eu abro os olhos apreensivamente. O caderno ainda está aberto na mesma página de antes, sem nenhum desenho à vista. As folhas permanecem puramente brancas. Será que eu imaginei tudo isso? Eu não sei. Imaginou? Você que é inteligente aqui. Então me diz você. Próxima vez, não feche os seus olhos. O que você... Eu mal pude terminar a frase quando as páginas começaram a se mover novamente. Não feche os seus olhos. Não me faça fazer isso. Eu tô com medo. Confie em mim. O som do folhear torna-se cada vez mais alto. As folhas se levantam. Eu quase posso ver o contorno dos desenhos anteriores. Sem chance! Tudo que está no passado deve permanecer no passado. Você não vai me convencer. É isso. Estou fechando meus olhos. Olha ali. Uma luz fraca escapa para fora das páginas. O brilho se torna mais e mais intenso com cada rajada do vento. Um vagalume! Caramba, carinha. Você me deu um grande susto. Continuando, nós agora vamos pro último objeto que contém um vagalume, sua mochila escolar. Esse diálogo em específico revela bastante coisa interessante, porém enquanto eu escrevi o roteiro eu fui reparando mais coisas que podiam se conectar com o resto. Então eu vou explicando ele enquanto eu falo ele, já que por ser enorme ficaria muito longo adaptar ele inteiro aqui, enfim, foi mal. A gente se aproxima da mochila antiga que atualmente se encontra repleta de materiais escolares jogados e antigos, e ela por algum motivo acha engraçado e legal ver todos eles decadentes assim. E aí quando a gente pergunta, você costumava ir à escola, certo? Já que a gente não teve muitas coisas sobre a vida dela antes da morte do pai, muito menos sobre sua relação com outras pessoas fora da internet, era definitivamente a pergunta que eu mais estava esperando pra fazer. Nesse momento, ela revela uma coisa que me deixou um pouco confuso no início, que sim, ela ia, e ela adorava ir. Ela disse que gostava porque as salas eram bem claras, diferentemente da casa dela. Então a gente tenta fazer ela elaborar, né, pra ver se era só isso mesmo. Mas ela não parece dizer nada que realmente faça sentido, só que ela gostava muito e nunca faltava nenhuma aula, ao contrário dos outros alunos. Então só sobra pra gente perguntar como que foi o último dia dela na escola, né? O que aconteceu nesse dia pra fazer ela não ir mais. Ela disse que o pai dela buscou ela mais cedo do que de costume, falando que ela já tava velha demais pra currículo escolar. O que aparentemente ela entendia também, já que de acordo com ela, as lições eram fáceis demais. Então eles entraram no carro e a mãe dela recebeu ambos, todos jantaram e foram para os seus quartos. Ah, mas me fala de novo essa história só pra ver se eu entendi um bagulho. A gente fica pedindo pra ela recontar a história e ela lentamente vai revelando mais e mais detalhes sobre ela quanto mais ela vai repetindo. Como que o que o pai realmente disse foi que ela precisava crescer. Posteriormente ela muda dizendo que seu pai tirou ela da escola às forças enquanto ela se debatia. Os professores não interferiram, eles já estavam acostumados com aquela cena. Provavelmente eles deviam estar se perguntando o que essa pirralha aprontou dessa vez. Depois disso ele empurrou ela pra dentro do carro e ambos foram pra casa em silêncio. A gente pede pra ela repetir mais uma vez, mas ao invés disso ela simplesmente diz que o pai comprou leite no caminho de casa. E ela odeia muito leite. Diferente de antes, que ela disse que a mãe recebeu eles, ela disse que a mãe não estava em casa. E ela odeia muito a sua mãe. A gente tenta perguntar pra entender o que aconteceu depois, mas ela não toca mais nesse assunto. Ela só desconversa, mas ainda parece ter um pouco de raiva de ter tocado nele. O que faz com que ela quase acabasse chutando a sua mochila no impulso de raiva, mas consegue se controlar segundos antes. O que quase seria um problema muito grande por conta do que ela vai revelar em seguida. A gente pergunta qual seria o problema dela chutar a mochila, e ela diz que caso fizesse isso, ela ficaria cega. Alegando que ela passou meses pra gravar onde cada coisa se encontra no seu quarto, e que por isso consegue se mover livremente por ali. Tem muito tempo pra pensar no que ela falou, um vagalume se rasteja pra fora da mochila. Tá, ok. Esse diálogo tem mais coisas do que parece. Eu vou tentar explicar brevemente aqui em ordem do que eu realmente acho que aconteceu. Embora toda essa cena possa ter várias interpretações por causa da brisa do leite, e a gente só não sabe exatamente o que quer representar, já que às vezes parece que ela tomou propositalmente, às vezes parece que ela foi forçada, enfim, é meio nebuloso isso. Eu diria que ele parece mais uma analogia pra algo, mas o leite que a gente comprou no início realmente é leite de verdade, então fica complicado apontar com certeza, mas vamos direto porque eu acho que rolou, beleza? Bom, vocês lembram do que ela falou sobre
sobre ser um hamster que é tirado da natureza e colocado em uma loja repleta de outros iguais a ele, ela provavelmente estava se referindo a esse momento onde ela foi forçada a parar de ir para um lugar físico que ela gostava e podia se encontrar com outras pessoas, e foi forçada a ficar em casa, posteriormente incentivada pelos seus pais, como ela disse, a usar o notebook para conversar com outras pessoas. Provavelmente por conta de suas compulsões e alto intelecto, como mostrado no fato de ela sacar de desenho, engenharia, modelagem em 3D, ela era meio estranha para os outros alunos, então os pais, de alguma forma com zero tato, tentaram contornar a situação desse jeito aí. O que não só não foi a melhor das ideias, como também desencadeou outro problema, aquela história onde uma pessoa teria machucado os sentimentos dela na internet. História essa que a gente ainda não sabe inteira, mas a gente já chega lá, se acalma aí. Agora sobre o lance dela não poder chutar a mochila. Então, como ela disse, algo aconteceu e fez com que seu pai fosse indo nessa. E a partir desse momento, ela começou a enxergar tudo avermelhado. No início eu pensei que seria uma analogia a algo, né? Mas se a gente lembrar da cena recente onde ela diz estar com uma coceira insuportável nos olhos ao ponto de ficar se arranhando e gritar, a gente pergunta se ela bebeu leite. Como se de alguma forma beber leite fosse capaz de causar esse efeito nela, essa coceira maldita que fez com que nesse momento ela tivesse danificado seus olhos e só consiga enxergar sua casa por ter lembrado onde ficam as coisas. Mas as ruas ela vê daquela maneira mais abstrata, fazendo até ela confundir um caminhão com um urso. O que além de tudo também explica como que ela pode se ver sem a ferida dos machucados que a sua mãe faz nela, como né, esse mais recente. Só que, por que exatamente ela bebeu leite após a morte do pai se ela não gosta de leite? Porque ela teria várias garrafas de leite no quarto se ela não gosta de leite. Esse efeito realmente veio de alergia a leite? Não sei. Mas bom, com isso a gente finalmente consegue encerrar nossa procura pelos vagalumes. Ela diz que não consegue se sentir feliz mesmo depois de encontrar todos os vagalumes, né? Por dizer que se você perde algo e recupera depois é tipo uma soma nula, né? Coisa que a gente responde dizendo pra ela parar de pensar tanto e que isso de pensar demais faz ela se machucar às vezes. Então a gente sugere algo pra talvez limpar um pouco a mente dela, algo meio terapêutico. Por que você não vai ali na sacada, fica um pouco ali na varanda olhando pro céu, algo do tipo? Ela não aceita no início dizendo que sente que tem alguém observando ela constantemente, mas a gente diz que ninguém se importaria em stalkear ela, então ela só aceita e vai pra sacada de vez. É, pelo menos funcionou. O prédio parece uma panela sem fundo, mas ao invés de fuligem, há centenas de concretos e caixas de metal em suas paredes. Luzes ligadas na janela, há vozes abafadas vindo de dentro. O vento vivante inspira e se divide em centenas de fluxos independentes. Parece que ele quer ser ouvido por todas as pessoas morando aqui. Deve ser tão solitário viver em silêncio eterno. Seu prédio é bem estranho, não é? Podia ver o horizonte da minha janela antes, mas as paredes cresceram por quilômetros de ambos os lados. Acho que em certo ponto, elas se curvaram e se fecharam. Nada de estranho nisso. Como se sente? Eu certamente simplesmente sinto. Às vezes, só isso já basta. Mesmo assim, você está aflita, não está? Mas claro, além disso, estou apavorada. Está tão óbvio assim? Você está olhando para todas as direções, exceto para cima. Ah, isso. Eu já te contei, não? Sobre o quê? Ah, você sabe. Coisas fúteis. E coisas fúteis são capazes de apavorá-la. É difícil de explicar. Subo no corrimão de metal e me sento, deixando as minhas pernas penduradas para fora. Eu olho de relance para o abismo de vez em quando. Ele me responde com um bafo furioso e frio. É assim que interagimos um com o outro, como velhos amigos. Às vezes, sinto que o mundo inteiro está fingindo ser louco. Como se estivesse tentando me convencer de que algo não existe. Isso é estranho, não é? Sim, mas... ao mesmo tempo, isso me faz sentir um pouco feliz. Tudo ao meu redor foi criado para o meu bem. Para me iludir, me enganar, me confundir. Se isso for verdade, então acho que eu não sou tão louca, não é mesmo? Você acreditar nisso é a definição em si de loucura. Você provavelmente tem razão. Outra rajada de ar bate violentamente contra a parede da panela, quebrando todos os vidros por completo e destruindo seu concreto. Eu, por outro lado, sinto uma brisa gentil que acaricia meus cabelos. Eu ainda não pensei em uma palavra código. Você quem se lembrou de sua promessa. Não precisa mais de uma palavra código. Eu não gosto de quando isso acontece. Eu quero lembrar de certas coisas somente quando é assim desejar. Mesmo assim, você fez sua promessa. E eu vou cumprir. Mas você tem que estar ciente de que, de agora em diante, todas as palavras me farão sofrer. Eu me inclino para baixo e imagino caindo no abismo.
tendo exatamente 2 minutos antes de eu chegar ao meu fim. Eu tinha um amigo online, meu melhor amigo, mesmo que a combinação de letras que ele usava ao invés de seu nome não fosse tão legal. Bem, a combinação de pixels que ele tinha ao invés de sua foto também era sem sal e pouco atraente. Isso é tão estranho e errado, quebrar as regras do mundo online, que ele estava fazendo aquilo. Talvez o código dele era curto. Eu não sei o que você quer dizer. Você não conseguirá encontrá-las em lugar algum, mas eu sou inteligente e descobri sozinha. Mas eu não tenho certeza se devo lhe contar. Por quê? Quando eu tento dizer o que penso em voz alta, eu costumo cometer erros. Mesmo que eu cometa apenas um, tudo que vier em seguida irá contradizer os meus pensamentos. E eu acabo tendo a posição contrária da inicial. E eu não quero isso. Não se distraia. Então, o que estava falando sobre seu amigo? Meu amigo? Ah, sim. Ele usou a... Qual é? Não perca os seus pensamentos. De alguma maneira, ele me fez acreditar que ele era real. Ele descrevia a vida de outra pessoa em detalhes pra mim, como se aquela fosse a sua vida. Ele esperava o mesmo de mim. E eu então contei tudo sobre mim para ele, sem esconder uma única coisa. Eu cerro meus dentes, o vento chicoteia a minha face, cortando minha pele em listras irregulares como se ela fosse um pano fino. Ele sabia mais sobre mim do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Consegue imaginar o que ele fez? Sim. Enviar um exército de bots para me perturbar deve ter sido divertido. Mas o mais importante é que todo mundo saiu ganhando. Eles aparecem aqui e ali. Não me admira que o algoritmo acabe ajudando esse tipo de padrão mais do que outros na lista. Geradores de textos e vídeos trabalham ao mesmo tempo. O meu nome surge na rede cada vez mais. É insuportável! Insuportável! De todos os cantos, de todas as sacadas, tetos, sótão, paredes, eu sempre sinto vários pares de olhos me observando. Agora eles me veem através de telas também. Mas eu vou pôr um fim nisso. Eu já me decidi há muito tempo. Embora talvez eu tenha decidido que apenas meu corpo finalmente cai no chão, arrebentando em milhões de pedaços minúsculos, como uma porcelana. Esta já é minha segunda morte hoje. Estou com frio. Vamos voltar pra dentro. Assim que ela entra no seu quarto, ela vai sem pensar 2 vezes e já desliga o notebook da tomada. Na cabeça dela, nada que tá na internet é real, nenhuma daquelas pessoas existem, então desligar o computador desse jeito é acabar com tudo de uma vez por todas. A gente não sabe ao certo o que ela quis dizer com isso, tipo, se ela realmente era perseguida em um nível absurdo ou se acabou virando algum tipo de local, sei lá. Mas na mente de uma criança com tantos problemas como ela, isso é um peso que eu honestamente não consigo nem imaginar. Mas enfim, tudo isso finalmente acabou. Não realmente, mas ela estava aliviada e parece realmente acreditar que eles não passam de códigos, então é isso que importa no momento. Uma última decisão importante antes de finalmente se deitar em seu saco de dormir e deixar esse dia estressante pra trás. Logo após se aconchegar, ela começa a falar conosco de novo, dizendo ficar triste pelos sonhos não virem mais e que no início ela lidava com isso deitando e imaginando os sonhos, fingindo que ela de fato estava assistindo eles, né? O que impedia ela de ter uma noite de sono saudável e fazia ela sempre ter muito sono pelas manhãs. Depois de uma semana inteira fazendo isso, ela começou a ter alucinações pesadas, até que um certo dia ela desmaiou no seu quarto e ficou sem poder se mover por um tempo. Nesse momento, ela conseguia ver essas alucinações pairando ao redor dela, como uma paralisia do sono mesmo. Depois desse susto absurdo, ela decidiu parar com isso, mas diz que as silhuetas e olhos continuaram ali. Talvez eles tenham gostado do lugar e por isso não quiseram ir embora. Então a gente pede pra ela elaborar um pouco mais pra gente entender, né, melhor da situação, mas ela se recusa a elaborar por dizer que tá com medo deles ouvirem. Ok? A gente oferece contar uma história pra ela dormir, pra ver se ela se acalma, mas ela nos interrompe falando: depois de todo esse trabalho que eu tive, você não entende, eles vão te ouvir. Mas beleza, a gente não pode deixar isso como tá. Nosso trabalho aqui é tentar de alguma forma acalmar o estado dela, ou pelo menos impedir que o quadro dela piore. Então a gente reforça mais uma vez que não tem nada ouvindo nem vendo ela, assim como a gente fez na hora de convencer ela de ir pra varanda por um tempo. O que só funcionou por 2 minutos, mas é um grande avanço, né? 2 é melhor que 0. Ela parece aceitar a ideia relutantemente e a gente pede pra ela fechar os olhos. E ao fazer, tudo muda drasticamente. Nós voltamos para aquela ambientação familiar, tensa, hostil e esquisita. Enquanto olhava ao seu redor, sua atenção é puxada por um chamado. Alguém chama seu nome falando finalmente. E curiosa, ela olha para tentar entender quem teria falado com ela, ou se realmente foi com ela, né? E de fato, realmente tinha alguém ali.
Ouço uma voz vindo do meu lado. Eu me viro e vejo um garoto com uma expressão esquisita em seu rosto. O garoto diz que ela tá atrasada e, sem entender, achando que tudo isso muito estranho, ela pergunta quem ele é, o que faz com que ele olhe de volta com um olhar meio perplexo. E logo após dizer isso, ele realmente tenta novamente e repete o que ele tinha acabado de dizer, que ela tava atrasada. Ela fica mais confusa do que já tava e continua encarando esse moleque que encara ela também, né, com esse semblante meio confuso. Então ela decide realmente entrar nesse joguinho dele e responder como se realmente estivesse atrasada por alguma coisa, falando desculpa. Faz com que ele acene com a cabeça satisfeito. Viu? Bem melhor. Você tem um nome? O meu é Tresca. Ela avalia ele olhando de cima pra baixo, ainda confusa com o que tá acontecendo, e logo em seguida já dá um fora nele, dizendo que não é da conta dele, e queria saber o que cacetes ela tá fazendo ali. Então ele responde que isso foi rude e nos pergunta se eles não contaram nada pra ela, como por exemplo o suposto fato de que ele sabe de tudo. Ela pergunta como assim? Tudo sobre o quê? E ele responde dizendo que sabe tudo sobre como ela é obrigada a levar ele no mercado. E ela rebate dizendo que definitivamente não vai fazer isso. O que faz ele dizer que não foi ele que decidiu isso. E que ele não estava brincando, ela realmente é obrigada a fazer isso. Ela continua tentando analisar ele da cabeça aos pés, listando os pontos estranhos dele. Ele constantemente altera entre feliz, triste ou barulhento e calado. Ele parece meio maluco e o nome dele é estúpido. Tudo isso de acordo com ela mesma. Ele pergunta mais uma vez em uma tentativa de apressar ela pra ir logo. Ela parece brava e confusa com isso e diz que, sendo honesta, não gosta dele. E logo em seguida segura a mão dela sem hesitar. A ida ao mercado foi tranquila, tirando pelo fato de que ele estava andando bem mais rápido do que ela. Não só isso, mas volta e meia ele parava bruscamente para analisar o chão e refazer alguns passos, o que fez com que eles demorassem bem mais do que deveriam, chegando no mercado apenas 20 minutos antes de seu fechamento. Chegando na porta, eles começam a discutir sobre a placa do lado de fora do mercado, que diz o tempo, né, que ele iria fechar. Então Tresca diz que talvez eles tenham algum funcionário que fique trocando a placa de 5 em 5 minutos. Faz ela se indignar e perguntar: Você tá brincando, né? sim. Ai, que irritante. Ah, ela parece bem mais racional aqui, né? Honestamente, esse comentário da placa é algo que eu imaginaria ela fazendo, mas, enfim, vamos continuar. Eles ficam ali perdendo mais um pouco de tempo, enquanto o Tresca repetidamente pergunta o nome e a idade dela, que só responde com não é da sua conta. E no momento em que ela já tava quase dando um tapa na cara dele, um funcionário assustador aparece, de repente, mudando a placa, dizendo que eles vão fechar em 15 minutos ao invés de 20. Beleza, vamos logo. Entrando no mercado, eles começam a dar mais e mais voltas, até que ambos admitem não fazer ideia onde fica o setor de leite. Mesmo que teoricamente ela tivesse passado por aí há pouco tempo, ela não lembrava. Então ela sugere que eles falem com algum funcionário ali para pedir alguma informação de como chegar no seu destino. O Tresca aprova a ideia, solta a mão dela e começa a caminhar com confiança em direção a um dos outros clientes. Cliente esse que tá de costas, analisando alguma coisa na prateleira. Quando ele finalmente vai falar com esse cliente, ele simplesmente para no meio do caminho e parece se congelar, olhando pros olhos dele sem conseguir dizer nada. Então a reação dela é ir correndo até os dois. Ela, surpresa pela pergunta, começa a tentar falar algumas palavras, mas acaba gaguejando. Então o cliente, mais uma vez em tom de repugnância, diz: Se ele é seu, leve-o para longe de mim. Ela concorda e pede desculpas, logo em seguida pegando o Tresca pela mão e levando ele para outro lugar. Ele ainda parece estar abalado e de certa forma hipnotizado pelo que aconteceu, com olhos arregalados, tremendo e boquiaberto. Mas conforme eles vão chegando em outro departamento, ele vai se acalmando de pouquinho em pouquinho. O que foi aquilo? Eu fiquei com tanto medo. Ele disse... Ele não completa o que ele estava falando, então ela pergunta pra ele: disse o quê? O que foi que ele disse? Mas faz o Tresca ficar completamente louco, começando a gritar. Então ela, por instinto, tenta tapar a boca dele com a própria mão pra não atrapalhar os outros clientes. Ou talvez pra não serem expulsos do lugar também. Mas ele parece absurdamente tenso, além de estar com o rosto quente, repleto de lágrimas. Ela continua tentando repreender ele por atrapalhar os outros clientes desse jeito, mas ele só diz que ela é má, enquanto continua a chorar. Poucos segundos depois, o Tresca simplesmente só empurra ela e sai correndo pelo mercado, se afastando mais uma vez. Mas dessa vez ela não tem total de certeza pra onde ele foi. O que deixa a situação extremamente esquisita. De início eu não entendi direito o que ela quis dizer, dizendo que o Tresca era estranho, que mudava de sentimento muito rápido. Mas agora a gente teve um exemplo bem claro disso acontecendo. A gente não sabe direito o que o cliente disse pra ele, nem mesmo o que ele viu, mas eu acho que dá pra ter uma ideia. Além disso, ela parece estar bem mais séria e racional aqui. É a primeira vez desde o início que a gente vê ela não sendo absurdamente pessimista e dificultando as coisas 10 vezes mais do que ela realmente precisava. Bom, voltando pra nossa situação aqui, depois de Tresca simplesmente sair correndo sem nem pensar 2 vezes, ela consegue ver pelo seu canto de visão aquele mesmo funcionário de mais cedo trocando o aviso da porta novamente. Beleza, é hora de se apressar. Depois de um tempinho buscando por Tresca, ela eventualmente encontra ele na fila do caixa, em sua frente, com uma caixa de leite que ele provavelmente havia pego. Porém, isso não significava que ele realmente iria sair dessa situação. Ele parece encolhido, sem saber o que fazer, sem saber pra onde olhar. As pessoas da fila, obviamente, estão incomodadas e estressadas, né, falando pra ele sair logo da frente. Então ela, meio que preocupada, começa a se espremer por entre as pessoas da fila pra chegar até o Tresca. O que aconteceu? O garoto não responde. Ele simplesmente olha para os próprios pés, choramingando. O caixa paira sobre ele. Há um saco de leite entre os dois. Sim. Deixe-o em
casa da próxima vez. As pessoas na fila concordam com a cabeça. Por favor, pague pelo produto. Sim, claro. E pela taxa de espera também. O quê? Você me ouviu? Sim, mas isso não existe. Treska começa a rir do nada. E pague também pelo fato de seu filho ser um idiota. Mas... Você me ouviu? Quer saber? Num ataque de raiva, eu jogo uma nota no caixa de valor muito maior do que o necessário, mesmo incluindo todas as taxas estúpidas. Então eu pego o saco de leite e me viro abruptamente. Estamos indo, Treska. Passamos o caminho todo em silêncio. Em certo ponto, nós viramos à direita, em direção a um posto de gasolina. Lá, Treska finalmente quebra o silêncio. Você gosta de sorvete? Não. Ok. Eu olho para o rosto do garoto. Uma luz brilha em seus olhos por um breve momento, e então se apaga. Sabe... Ele se afasta do caminho, andando em direção à rodovia com determinação. Eu observo, confusa. Parece que você não me ajuda. Uma nova luz brilha nos olhos de Treska. O que exatamente foi isso? A gente acabou de acompanhar o ponto de vista de uma pessoa repleta de compulsões e paranoias agravadas por um grande trauma que aconteceu em sua vida, tentando e dando seu máximo para sobreviver às atividades que deveriam ser normais. Esse dia que nós acompanhamos no ponto de vista dela desde o primeiro jogo foi basicamente um grande inferno. Ela não só teve que sair de sua casa por obrigação da sua mãe, detalhe, tarde da noite, como também teve que lidar com as pessoas que aparentemente não gostam muito de sua, entre aspas, estranheza. O primeiro homem parece repetir para ela coisas que a gente não sabe, o que simplesmente a hipnotiza. A sua falta de capacidade de agir normal em público faz com que ela nem mesma consiga processar o fato de que tem que pagar. Se já não bastasse todo esse caminho contando seus próprios passos e tentando ao máximo manter eles em ordem, ela se distrai e é quase atropelada por algo que ela mal consegue compreender o que é. Após chegar em casa, ela é mandada pro seu quarto, mas durante os preparativos para ir dormir, ela começa a ter uma espécie de crise. Enfim, o dia foi um pesadelo, mas acabou aqui mesmo? De fato, esse final pode nos responder algumas coisas e nos dar um outro take sobre como as coisas realmente aconteceram no primeiro jogo, mas ainda faltam algumas coisas. A gente precisa saber mais sobre ela e sobre como essa história realmente vai acabar. E é aqui que a gente começa a falar sobre os outros finais. Bom, todos os finais são divididos por ordens de ações que a gente faz a partir do momento que a gente tá livre para poder buscar pelos vagalumes. Mas como o foco do vídeo não é a mecânica em si, eu vou explicar, a mecânica meio que por cima, mas mantenham em mente que tudo que vocês precisam saber é: todos os finais são sonhos diferentes que nós temos e todos eles fazem ela ter a mesma reação. A reação de acordar chorando como se tivesse entendido alguma coisa logo antes de começar a encarar o vazio. Afinal, pela primeira vez em muito tempo, a gente conseguiu fazer ela sonhar. Algo grande aconteceu internamente dentro dessa cabecinha. Pra fazer esse final, nós não podemos provocar a cena do estrangulamento e pegar o telefone da personagem na hora de buscar pelos vagalumes. No caso, por mais que eu não tenha citado, o telefone dela é esse bagulhinho aqui. Estranhamente, ela simplesmente nos pergunta: opa, o que é isso? E tira o telefone de vista. Mas esse mistério não continua por muito tempo. Se a gente dormir depois de realizar essa pequena ordem de ações, a gente inicia um outro sonho completamente diferente. Esse sonho, assim como o primeiro, tem um gráfico completamente diferente e é basicamente um enorme diálogo entre a nossa protagonista e um chatbot de uma pizzaria. No sonho, ela parece estar tendo uma reflexão extremamente profunda sobre como ela enxerga o mundo ao redor e como ela se sente quanto à sua própria existência, tratando o chatbot como um amigo humano mesmo. O que estranhamente se conecta com o fato de que ela achava que todas as pessoas na internet eram bots. Ela falava com vários bots e eventualmente calhou de ser uma pessoa, enfim, não sei. Todo o sonho mostra ela caminhando por lugares diferentes, fazendo coisas diferentes e tendo seu dia inteiro mostrado enquanto ela tá completamente vidrada e focada em concluir o seu raciocínio. Ela diz que vê o mundo como um lugar muito vazio e que isso não parece fazer ela se sentir nem melhor, nem pior. Ela diz que tá sozinha, mas que ao mesmo tempo não, já que possui inúmeros
pensamentos em sua cabeça. Tantos pensamentos que é como se ela pudesse criar um mundo inteiro lá dentro. Talvez até complementar o mundo à sua volta pra preencher esse vazio. Talvez ela esteja se referindo ao que ela de fato fez quando começou a falar com a gente, mas enfim, vamos continuar. Assim como todo o resto da nossa jornada com ela constantemente dá voltas em suas falas, se perdendo e adicionando detalhes muito sem sentido, como dizer que por mais que ela tenha tantos pensamentos, ela não consegue fazer nada com eles, já que de nenhuma forma eles saem de dentro da sua cabeça e afetam o mundo ao redor, o que é estranho, já que ela não tá impedindo isso. Será que eles estão com medo? Ela também conclui que podia utilizar melhor o espaço da sua cabeça para que os pensamentos vaguem livremente, e que por mais que talvez isso pareça assustador, não é pior que viver no vazio, e que assim seria seguro e nada de ruim aconteceria, mas nada de bom aconteceria também. Ela repetidamente durante os diálogos expressa seu sentimento de vazio perante ao mundo, como se não conseguisse se relacionar com ele, sabe? Não conseguisse se convencer de que de fato ela faz parte disso. A altura não parece incomodar, a vergonha não parece incomodar, afinal ela só tá andando livremente por um mapa enorme onde as pessoas agem de maneira errática e sem sentido. Ela tem tantos hobbies e é tão inteligente, mas olhando em volta ninguém realmente parece se interessar por essas coisas. Eles provavelmente estariam ocupados demais realizando exatamente o que lhes foi dito. É difícil lidar com as pessoas e com as exigências que transbordam pelo olhar delas. Elas claramente te acham meio esquisita quando gagueja na hora de fazer um pedido ou uma pergunta. Na verdade, eles parecem já estar esperando um roteiro. Deve ser esquisito pra eles quando você sai deles sem querer. Por outro lado, ela também enxerga que não faz muito sentido e que não deve ter nada de bom em ter sempre os mesmos pensamentos repetidas vezes. Qual sentido isso faz? Ela diz também que poderia ter escapado daqui, mas sente como se seus pensamentos não tivessem ajudando. Dizendo que ela tá ali é uma perda de tempo sem sentido e que talvez isso signifique que ela não preenche o vazio, mas sim que faz parte dele. E se esse for o caso, por que ela sentiria alguma coisa ou saberia que existe? Ela também pontua que esse lugar não é nem quente nem frio. Quando ela pensa em calor, ela se sente aquecida, mas quando ela começa a pensar em frio, ela também se sente com um pouco de frio. E faz com que ela cogite que talvez o mundo esteja ligado aos seus pensamentos? Exatamente o mesmo raciocínio que ela teve enquanto voltava para sua casa depois de comprar leite. Ela continua dizendo que talvez fazer parte do vazio indique que ela deveria parar de se importar e se acostumar com não ter nada à sua volta mesmo, já que, por ser vazio, isso não faz ela se sentir nem melhor nem pior. Ela continua repetindo e repetindo a mesma coisa. Resumindo tudo que eu disse até aqui de novo e de novo, deixando cada vez mais claro a mensagem. Até mesmo no possível dia seguinte, repetindo, como se estivesse esperando por alguma resposta humana, esperando para ser escutada. Só que dessa vez, ao invés de dizer que esse lugar é seguro e nada de bom nem ruim acontecerá, ao se referir à sua cabeça, ela diz que é seguro, apesar de que nunca vai se sentir bem ali. Ela continua dizendo que precisa se decidir, que seus pensamentos ajudarão a encontrar uma saída, e assim ela finalmente se sentirá orgulhosa dela mesma. Mas ao mesmo tempo que se importa em se salvar e seguir em frente, ela não se importa mais com isso. Ela de repente se interrompe, parece repetir mais algumas vezes as mesmas coisas, mais uma vez dizendo que tá cheia de pensamentos. Se esforçar, o mundo já não tá mais vazio e ela não consegue enxergar nada. Ok, tá. A gente já pegou mais uma parte de como funciona essa mente extremamente complexa da protagonista. Dessa vez vendo um pouco do seu passado, de momentos onde ela ainda conseguia ver as cores e antes de muita coisa ruim acontecer. A gente pode ver um extenso desabafo / reflexão sobre se sentir vazia em um mundo vazio, onde nada parece valer a pena. Repetindo de novo e de novo os mesmos pensamentos e conversas todos os dias. Mas ok, isso não acabou aí. A gente ainda vai pro próximo final, o final do espelho, onde nós novamente não podemos iniciar a cena do estrangulamento. A gente não pode pegar o telefone e a gente tem que pegar todos os vagalumes. O final parece ser o seu ponto de vista na época em que ainda ia pra escola. Seu quarto parece estar colorido e as plantas vivas, bem o oposto do seu rosto que parece completamente morto e cansado, possivelmente por passar uma noite inteira apenas imaginando um sonho ao invés de realmente dormir. Hora de mais uma vez iniciar o dia. Nesse momento em que ela se olha, ela demonstra pela primeira vez um traço de falta de autoestima, no caso se perguntando por que sua cara parece sempre tão estúpida. Ela continua tentando se animar e não pensar muito nisso, dizendo que não tem problema, que, bom, não seria isso que definiria quem ela é, mas no meio disso sua mãe grita pra ela se apressar, de uma forma não seca e agressiva como nós vimos mais cedo. O que faz ela responder: já vou, mãe. Mais um dia se passou e mais uma manhã horrível se inicia. Apesar de ter dito que não se importava com como os outros iriam pensar ao ver seu rosto estúpido e que só demonstrou preocupação por seu primeiro dia de aula, mais uma vez ela repete a mesma coisa, se perguntando o que eles pensariam e mais uma vez tentando se confortar quanto a isso, estranhamente falando como se também fosse seu primeiro dia de aula. Mais uma manhã horrível, mais uma vez o rosto dela parece estúpido. Tudo ocorre exatamente como deveria e nada parece fora do lugar. Tudo se repete novamente, com nada diferente, todos os dias são iguais. Esse processo se repete algumas vezes de novo, cada vez mais e mais esquisito, até que eventualmente nós vimos essa. Mas no espelho também podemos ver ela de costas. O único dia onde ela não fala nada e apenas uma música esquisita, distorcida, toca de fundo. E nós vamos, mais uma vez, pro final. Esse final agora é bem mais longo, tipo, bem mais longo mesmo, então espero que se preparem. Pra fazer esse final, tudo que você precisa fazer é não provocar a cena do estrangulamento, não pegar o telefone da protagonista, não pegar todos os vagalumes, provocar o diálogo do notebook e responder pra ela, abre aspas, embora eu tenha certeza de que você voltará a falar sobre esse assunto, fecha aspas, e depois ir pra varanda. Depois de nós vermos a cena dela caindo e explicando o que aquele cara fez com ela, né, na internet, a gente finalmente pode dormir, mas leve em conta uma coisa: por a gente não ter pego todos os pensamentos, esse final vai ser um pouco mais dark, já que encontrar os vagalumes era colocar nossos pensamentos em ordem, além de confrontar diversas memórias do nosso passado, que nos faz sonhar com elas de uma forma mais clara
clara depois, só que dessa vez tudo vai ser bem confuso e bem abstrato. Vamos lá. Ela acorda deitada no chão frio, no centro de um quarto apertado. Ela olha ao seu redor sem se levantar, não há mobília. Tudo que ela consegue notar ao prestar melhor atenção aos seus arredores são sons abafados vindo do outro lado da porta, sons assustadores. Ela abraça seus joelhos e se enrola em seu suéter, completamente congelada. Mas se o quarto fosse bastante espaçoso, ela não consegue deixar de pensar que tá presa num caixão. Então parece ficar cada vez mais alto e brutal. Alguém ou alguma coisa está se aproximando, fazendo com que ela se encolha cada vez mais, desejando desaparecer, se tornar minúsculo ou invisível para fugir dessa situação. Mas inesperadamente depois disso ela escuta mais um som estranho. Tá vindo bem de cima dela. O teto se move para cima, rangendo. Ela aperta seus joelhos e levanta as mãos, tentando tocar o teto, mas ele acelera repentinamente, desaparecendo na escuridão em um instante. Nesse momento, ela já não sabe mais se sentir em um caixão. Horas se passam, ela começa a correr freneticamente de uma parede a outra. Paredes essas que meio que fogem dela, abrindo mais e mais espaço no quarto. No fim, fazendo com que ela se encontre em uma infinita escuridão, onde apenas uma porta a observa com seus olhos ameaçadores. No início, ela tentava evitar a porta por conta dos ruídos, mas agora não tem mais essa escolha. Ela decide se aproximar dela lentamente, estendendo a sua mão. Como esperado, ela também se afasta. A jovem continua seguindo em frente com a sua mão estendida. Seria desesperador perder a única fonte de luz nessas trevas. Depois de finalmente se cansar de perseguir a porta, ela decide se arremessar em sua direção, ainda com a sua mão estendida, tentando segurar a maçaneta, mas ela falha. A porta se afasta no último segundo, fazendo com que ela caia no chão frio. Marta, estúpida, nojenta, eu odeio você! Ela começa a xingar a porta e deixa todo o desespero acumulado se manifestar, percebendo quão horrível é toda essa situação. Ela continua gritando loucamente até ouvir uma voz do outro lado da porta que diz que finalmente consegue ouvir ela. Logo antes de começar a chamar ela pro outro lado, ela mais uma vez corre em direção à porta, mas não parece se aproximar nem um pouco, o que só pode significar que ambos estão na mesma velocidade, que faz com que ela reúna toda a sua força que ainda lhe resta em um salto que parece durar uma eternidade, caindo mais uma vez e deslizando sua cara no chão por 10 metros por conta da inércia. Ela começa a chorar, mas as lágrimas começam a fazer seus novos ferimentos arderem mais e mais, em uma tentativa de encostar suas mãos em seu rosto. Ela percebe que ela se encontra completamente irreconhecível agora, aumentando ainda mais o seu desespero. Tudo que ela quer é que alguém ajude ela, mas mais uma vez, aquela voz diz que consegue ver ela. Ela tenta responder, mas acaba chorando mais, então a voz pergunta se ela tá bem. E aí ela finalmente consegue responder que sim, desesperadamente. Enquanto isso, a porta parece estar alguns centímetros mais próxima, então em um último salto, ignorando completamente todas as suas dores, ela estica seu braço e finalmente consegue alcançar a maçaneta e abrir a porta. Luzes ofuscantes adentram os seus olhos, até que ela perde o chão sob seus pés e começa a cair, eventualmente se encontrando deitada de bruços na grama. Ela parece estar no meio do nada, sentindo o cheiro de terra e da umidade noturna, consequentemente se levantando e vendo em um infinito campo, com o céu limpo, sem uma única estrela, além de uma lua pálida, muito, muito distante. Ela eventualmente aceita estar nesse lugar e começa até a ouvir sons de algo estranho se aproximando, mas que seja, afinal, ela estava na grama e nada podia enxergar ela, ou menos era o que ela pensava, até ouvir um som misterioso. Um eco bizarro se aproxima cada vez mais, eventualmente fazendo com que ela decida se levantar em pânico. De onde está vindo esse som? Mesmo que ela não tenha dito em voz alta, ela recebe uma resposta imediata. Mais uma vez aquele eco estranho se repete, e ela decide dizer: "Ei, eu consigo te ouvir!" É mais uma vez respondida com a repetição bizarra desses mesmos ecos. "Ei, onde você tá?" Mais uma vez ela tenta entrar em contato com seja lá o que tiver produzindo esse som, mas mais uma vez tudo que acontece é a repetição do mesmo. Ela pensa que provavelmente tem alguma pessoa que claramente quer que ela ajude ou a encontre, mas mesmo assim ela continua sem nem mesmo saber pra onde ir ou pra onde correr, e se é que precisa correr. Eventualmente, depois de andar um pouquinho, ela começa a ouvir um grito sofrido que muda completamente o que ela estava sentindo. No início, o sentimento era de tentar ajudar, seja lá o que isso fosse, mas o som faz com que ela tampe seus ouvidos e feche seus olhos, sentindo um medo absurdo e abrupto. Porém, após finalmente abrir seus olhos e olhar pra frente, ela se depara com uma estranha silhueta no horizonte. Ela mais uma vez diz que consegue a ver pra tentar fazer com que algo diferente aconteça. O mesmo eco continua a ser produzido e com certeza vem da direção dessa figura misteriosa. Depois de tanto chamar e não ter resultados, ela se vira pra trás decepcionada e começa a caminhar na direção contrária, até que se passam 100 passos, até mesmo 200, mas surpreendentemente, ao se virar novamente pra silhueta, ela não parece ter ficado menor. Isso assusta ela, que começa a correr pra ver se eventualmente conseguia aumentar sua distância em relação à figura, quando seu desespero aumentava cada vez mais. Eventualmente, ela começa a claramente ser realmente perseguida e os ecos vão chegando cada vez mais perto, ficando cada vez mais altos e estranhos. Sem fôlego, ela para de correr. Não parece morrer, ou pelo menos era o que ela estava pensando enquanto ouvia aquele som bizarro se aproximando cada vez mais. Ela decide finalmente se virar enquanto protege seu rosto, porém um movimento rápido faz com que ela perca o equilíbrio e caia no chão. O impacto faz com que ela abra os olhos mais uma vez, notando que a distância entre a figura e ela não aumentou. Ela ainda tá lá, como se nada tivesse acontecido. Porém, após isso, a silhueta se estremece e começa a flutuar vagarosamente em sua direção, seguida agora por novos sons tão bizarros quanto antes. Ela começa a tremer em medo profundo, enquanto tudo que lhe resta é esperar a misteriosa figura alcançar. Com seus lábios ressecados, ela diz algo com uma voz que nem mesmo ela reconhece, gritando para a sombra ir embora. Em uma reação imediata, se expande com rapidez em um piscar de olhos. Quase todo o céu e campo são consumidos pela escuridão. Ela não consegue ver mais nada, até sentir que agora está deitada no chão frio, no centro de um quarto apertado. Ela olha ao seu redor, sem se levantar. Não há mobílias, apenas paredes nuas.
Tá, esse foi louco. Vamos lá, o que eu acho que aconteceu aqui. Existem algumas interpretações para essa situação, que claramente é metafórica, né? E a primeira delas é que o início representa ela trancada no seu quarto enquanto seus pais brigavam incessantemente, causando um desespero e angústia afiados que afloram profundamente suas compulsões e paranoias, fazendo com que ela comece a ficar ansiosa ao ponto de não conseguir mais ficar parada, precisando correr de um lado pro outro. Porque ela tava tão ansiosa, mas tão ansiosa que ela sentia que o espaço que ela tinha não era o suficiente para acalmar seu desespero. Afinal, ele era grande demais para ambos caberem no mesmo ambiente. A presença de uma voz no vazio que surge após toda sua mente ser preenchida por pensamentos que sobrepõem o mundo à sua volta, possivelmente representa a única pessoa em que ela confiou, seu único amigo de verdade, alguém que ela ouviu constantemente seus problemas. Mas quando decidiu se aproximar, percebeu que ele também fazia parte dessa escuridão, e que não era diferente dos sons brutais da briga que acontecia sempre fora do seu quarto. Nem mesmo infinito é espaço suficiente agora. Mas agora, a gente vai pro último final, o final que eu considero verdadeiro. Mas olha, só deixando algo claro, todos são canônicos, representam algo que já aconteceu. A diferença é que se esse final for canon, significa que por mais que os outros tenham acontecido no passado, esse foi o sonho que ela teve agora, ok? Beleza, vamos lá. A jovem se acorda e quase desmaia de susto imediatamente. Uma fina escada de metal serpenteia uma coluna gigante até desaparecer na escuridão. Ela se pressiona contra a parede e reza para que seja congelada nela, enquanto sente uma estranha sensação de familiaridade, sabendo que já passou algumas horas ou até dias nesse lugar, mas não sabe o quão grande é essa coluna, nem se ela precisa subir ou descer. Enquanto se esgueira pelas paredes dessa grande coluna, ela começa a refletir sobre a grandiosidade da situação. Bilhões de quilos de concretos e milhões de quilômetros de vazio. É impossível se manter são quando você tá tão fisicamente próximo de números tão cósmicos assim, até mesmo tocando neles. A superfície áspera da parede arranha seu rosto. Os degraus sob seus pés cantarolam com o vento, ansiosos para escaparem das garras do concreto e mergulharem no abismo. Nesse momento, ela não tem coragem nem mesmo de falar ou se mover, o que continua por muito tempo até que a sua paranoia faça com que ela decida reunir ao menos um pouco de força para virar sua cabeça. Mas seu corpo responde diferente, se virando por inteiro, lentamente pro outro lado. Em meio ao silêncio, canta um novo colosso, até que a música se encerre. A ponte que atravessa o escuro abismo não poderá ser vista. Ao se virar, o ar opressivo adentra seus ouvidos, silenciando seus pensamentos com uma sequência aleatória de palavras, enquanto ela assiste centenas de estruturas gigantescas de concreto, exatamente iguais às que ela se encontra, espalhadas pela imensidão. Ela tenta de alguma forma erguer um tipo de bloqueio mental, mas sem sucesso. Nesse momento, seu cérebro já está à mercê da super criatura. Na verdade, depois de certo tempo, ela percebe que até mesmo seu corpo já pertence a ela. Suas pernas começam a se mover por conta própria. Tudo que consegue fazer é escolher em que direção seguir, para cima, para baixo ou... A multidão percebe sangue nas mãos de Wozzeck. Ele foge, Mendel aparece. Não há nada de humano sobre ele, exceto por seu excessivo encanto e sua misteriosa elegância. Ele caminha até o centro do palco. Começa o primeiro ato. Pensamentos estrangeiros ficam ainda mais incoerentes. Há cada vez menos espaço para os seus próprios. Consegue sentir a conexão com o seu corpo ou aquilo ainda faz com que tenha confusão e pavor? Se você tem vivenciado muito esse medo recentemente, como exatamente ele se manifestou? Responda-me com a verdade. Não esconda nada. Bom, essa foi a nossa jornada com Milk Inside e Outside a Bag of Milk. Eu espero de verdade que tenham gostado, esse definitivamente é o vídeo mais trabalhado do canal e eu acredito que o jogo realmente mereceu ser o primeiro dessa nova fase onde volta e meia teremos esses vídeos maiores como esse daqui. Acredito que tenham entendido o final e se entenderam provavelmente concordam comigo quando eu digo que definitivamente é o melhor sonho que ela poderia ter naquele momento. Afinal, se nós não conseguimos juntar todos os nossos pensamentos e deixá-los em ordem do nosso jeito, alguém precisa fazer isso por nós. Esse jogo é definitivamente minha maior surpresa desde que eu comecei a jogar jogos normalmente no meu PC, justamente por não se aplicar naquele clichê de que tudo que é triste precisa ser única e exclusivamente sobre depressão, ou pelo menos estereótipos de algum tipo de depressão. Enfim, esse jogo faz um enorme show-off de representações das partes mais bizarras e perturbadoras de ser alguém neurodivergente. No caso, não devidamente tratada, né? Com inúmeras paranoias cultivadas e pioradas por conta dos terríveis traumas que essa família bizarra proporcionava pra ela. Enfim, eu genuinamente espero que tenham gostado. Deixem um like e comentem o que acharam. Por favor, eu realmente preciso, já que eu tô, né, há um tempo sem postar. É, por causa daquele imprevisto, enfim. Mas contem comigo que a partir desse vídeo volta e meia eu apareço. Não garanto que semanalmente mais, afinal os vídeos vão ser bem melhores. Acho que vocês notaram, né? Confia em mim que umas paradas vão sair nesse ano, mano, e são bizarramente zicas. Não se esqueçam, ó, não sai do vídeo ainda, de me seguir nas outras redes sociais, especialmente na Twitch. Eu vou estar fazendo live, vou tentar fazer semanalmente, talvez toda quinta e sexta, não sei, não posso garantir, mas muito provavelmente porque eu gosto. No Instagram e no Twitter eu vou estar postando teasers frequentes sobre vídeos novos, além da aba de comunidade, como sempre. Mas é isso, tamo junto e tchau.